Olá pessoal, hoje nós estamos apresentando mais um Feolicast. Antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir que você venha se inscrever no nosso canal, ative o sininho, compartilhe com mais pessoas, que eu tenho certeza que essa história será de grande bênção para a sua vida. Hoje a nossa convidada especial desse podcast é a Nete Santana, a missionária Nete, que tem levado a palavra do Senhor com ousadia, autoridade e tem feito também muitas bênçãos para muitas pessoas, tem ajudado muitas pessoas, tem feito um trabalho excelente aqui na comunidade do bairro Uberaba e nós trouxemos ela aqui hoje para que você possa conhecer a Nete além do altar. Hoje nós vamos conhecer a história dessa mulher incrível. Nete, é um prazer receber você aqui nesse dia conosco e eu gostaria que você estivesse contando um pouco sobre a sua história. A alegria é toda nossa. Foi um prazer quando eu recebi o teu convite. Nós estamos aqui para falar um pouquinho da Nete, né? Porque os irmãos da igreja vê muita Nete em cima do púlpito, Nete pregando, Nete ajudando as pessoas só no espiritual. Mas nós somos uma pessoa que temos ajudado muitas pessoas também no físico, com trabalho social, porque muitas pessoas precisam do quê? Do espiritual, mas eles precisam se alimentar. Eles precisam que Deus abra as portas, mas eles precisam, muitas vezes, amada, o ser humano não consegue entender o quanto essas vidas têm tantas rejeições por causa de passado deles. Então, às vezes, eles não têm oportunidade. E Deus me lançou para me resgatar essas vidas, acreditar nelas. Nós temos trabalhado com jovens, adolescentes, e a gente faz um preparo muito bacana para eles ir para o mundo do mercado, porque tem muitas pessoas que são discriminadas por causa do pai, por causa da mãe, por causa de problema. Então, nós estamos aqui dizendo assim para o Senhor, Senhor, usa-me como o Senhor quer para resgatar vidas. Amém, amém. Antes da gente falar sobre esse trabalho social, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua história. Você já veio de um lar cristão? Como foi o seu processo até a chegada do Senhor? Foi um processo bem doloroso. Eu nasci no lar cristão. Mas com 11 anos, meu pai morava no sítio. E o meu pai é uma pessoa muito boa, mas do jeito dele. Não que ele era um pai mau. E ele propôs para mim, você quer trabalhar de doméstica ou você quer ir para a roça? Eu não gostava de trabalhar na roça porque o sol era muito quente. E eu, na minha inocência, eu disse para ele, eu quero ir para trabalhar de doméstica. E eu fui trabalhar de doméstica. Meu pai arrumou um emprego para nós, para mim e para minha irmã. Minha irmã foi muito feliz no emprego dela. Mas eu não fui. E ali naquele emprego eu tinha 11 anos. Eu fui abusada, eu fui estuprada e eu engravidei. E a minha patroa pagou um aborto sem praticamente... Eu fui para uma consulta, eu voltei, eu tinha tido um aborto. Porque ela dizia assim que... o teu pai vai matar a gente, porque meu pai era bem bravo, né? Então, foi uma infância muito dolorosa. Porque o que causou desse estupro e desse abuso, eu já fui para o mundo. Porque eu comecei a ficar revoltada com tudo. Feridas na alma, né? Na alma. Daí eu virei alcoólatra. Daí eu virei prostituta. Então, foi poucos tempo. Mas foram anos assim que eu me aprofundei muito. Em poucos tempo. E com 20 anos eu cheguei em Curitiba. Quando eu cheguei em Curitiba, eu fui para a igreja Santa Rosa. Minha tia congregava ali. E ali eu reconciliei. E ali o Senhor começou já a trabalhar na minha vida. Foi me curando, foi me sarando. E daí eu perdi eu tinha aquele ódio, sabe? Aquele rancor, que eu achava que todos os homens fariam o que aquele meu patrão fez. Então eu fiquei uma menina amarga. E você sendo amarga, a gente tem um tema assim, curados para curar. Se você não está curada, você acaba machucando outras pessoas, ferindo outras pessoas. Então, eu era uma pessoa muito brava. Se você olhasse para mim, eu já ia em cima. Porque eu era revoltada. Era a minha defesa, era dizer, não, ninguém mais vai fazer comigo o que já fizeram. Mas quando eu encontrei com Jesus, o Senhor me deu o espírito de mansidão. E nós estamos agora, assim, só resgatando vidas. Para a glória de Deus. Amém. E quando você passa por esse abuso, quando você passa por esse período trágico da sua vida, sua família fica sabendo disso ou você não contou para ninguém? É um ponto principal que você tocou. A minha família, é uma família grande e nós temos muitos evangélicos e temos muitos que não são evangélicos. O meu pai era evangélico, mas o meu pai era bem sanguíneo.
Então, eu escondi isso tudo deles a vida toda. Nossa. Curitiba me conhece há muitos anos. Eu comecei a falar sobre esse abuso, deve ter o quê? Tem 8 anos que meu pai morreu. Depois que meu pai morreu, que eu comecei a falar. Recente. Porque eu não falava, porque eu tinha medo de dar problema, sabe? Porque minha família tem de crente, tem pessoas que não é crente. Então, ia criar uma revolta. Então, eu não falava. Mas o que eu vejo? Todos esses anos que eu também escondi isso, que eu não falava, eu ainda tinha uma dor diferente. Hoje, depois que agora meu pai, Deus recolheu meu pai, eu comecei a falar, eu fiz até um vídeo contando. No dia bombou meu telefone lá de Rondônia, pessoas que nunca imaginaram. E eu disse, não, hoje eu já estou curada, já estou sarada. Então eu comecei a falar isso faz pouco, depois que meu pai faleceu. E interessante, porque se eu falasse antes, talvez poderia dar problema, né? Meu pai iria me defender, com certeza, porque ele era sanguíneo. E para me poupar o meu pai... Hoje, às vezes, assim, tantos filhos revoltados com o pai. Eu não tenho revolta com meu pai por ele ter me feito uma proposta. Ele me criou do jeito que ele foi criado. Ele não poderia ter a ideia de que isso ia acontecer com a sua vida, Jamais. Né? Ele disse, você quer ir trabalhar na roça ou você quer ajudar? E o interessante, que eu acho interessante, que na época eu ganhava um salário mínimo. Não, a metade de um salário mínimo. E eu me lembro que ele... Vamos supor, se eu ganhasse hoje... 500, vou fazer assim, né? Vamos supor que eu ganhasse R$500 hoje. O meu pai pegava 450 para levar para a roça, para ajudar ele. Deixava a gente com 50, eu e a minha irmã. E a gente era tão feliz de ajudar o pai. Hoje eu vejo assim os filhos muito revoltados, sabe? E... eu falo verdade, eu amo meu pai, não fiquei com nenhuma mágoa dele, porque foi o jeito que ele foi criado, o jeito que ele criou a gente. Mas se eu falasse antes, talvez daria algum tipo de problema, assim, por ele querer me defender, né? Mas agora, faz o quê? 8 anos que ele faleceu, agora que eu comecei a contar sobre esse abuso, sobre esse estupro, sobre essa gravidez que ninguém nunca imaginou. Eu tinha 12 anos, 11 para 12 anos, então eu era criança. Nossa, não sabia nada, né? Criança. Sim, e é muito importante falar, né? Porque quando a gente não fala, a gente vai guardando, e por mais que o Senhor vem e que nem você encontrou o Senhor e o Senhor foi mudando a sua história, mas tinha um quartinho escuro ali dentro do seu coração. Aquele quartinho que às vezes a gente não permite que o Senhor venha tocar, para que venha ver cura, porque quando a gente fala, tem cura. Quando a gente vai contando e a gente vai chorando e assim vai limpando a alma e vai liberando o espaço do nosso coração. E sobre isso, o quartinho escuro, você veja, eu era uma criança. Eu ainda guardei isso muitos anos, então eu não era 100% curada. Porque isso me machucava. Às vezes eu me pegava chorando. Hoje eu já tenho 27 anos de casada. Nossa. E às vezes eu me pegava chorando, daquela dor, daquele sofrimento, daquela falta de respeito. Porque antigamente as crianças de 11 anos, eles eram inocentes. Hoje não. Hoje as crianças são todas, né? Mas naquele tempo as crianças eram inocentes. Então foi algo muito doloroso para mim. Foi algo que eu sofri muito. Mas depois que eu comecei a falar, eu entendi que Deus me curou 100%. E às vezes tem mulheres que passam por esses problemas e não conseguem falar. E às vezes é por isso que elas falam, ai, não sou feliz, não consigo ser feliz, ai, nunca vou amar ninguém. Eu tinha no meu coração que eu nunca iria casar. Eu tinha isso no meu coração. Só que depois o Senhor foi tratando. Hoje eu tenho 27 anos, né, como eu já disse, de casada. Tenho uma filha linda, maravilhosa, minha filha, que é promessa de Deus. Porque eu sempre falo assim, eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Mas eu acredito que nesse aborto, a minha patroa mandou ele me laquear. Porque ela falava com toda a segurança, você nunca mais vai ter filho. E os médicos me faziam perguntas que eu não sabia responder. Um dia o médico fez uma pergunta para mim, e daí ele ficou quieto. Então, todos os meus exames davam que eu nunca poderia ter filhos, que filho é quem adota, filho é quem cria, né? Não é quem gera, pode adotar que é filho. E Deus falou para mim que me daria uma menininha. E Deus me deu o nome dela. Nossa. Ana Carolina. Eu vi ela bem pequenininha, de xuxinha, bem bonitinha. No meu sonho, parecia que ela tinha uns 2, 3 aninhos. E eu falava, Ana Carolina, não faça isso.
Eu ia para o hospital, o médico falava, você nunca vai ter filho. E o interessante é que aquilo que Deus fala para mim, eu sou muito persistente. Eu acredito. Porque a promessa foi para mim. Então, quem não quiser acreditar, eles têm a liberdade. Porque a promessa não foram para eles. E hoje eu sou mãe de uma menina linda, maravilhosa. E somos felizes, nós três, meu esposo e a nossa filha. Que bênção, né? É como José, né? Quando o Senhor deu o sonho para José, os seus irmãos não acreditavam, mas José tinha plena convicção de que aquilo aconteceria. E de fato aconteceu. E o Senhor, ele tem um cuidado, né, com as nossas vidas. Muito grande. Igual porque a mulher, ela foi feita para gerar. Né? E o diabo quis roubar isso da tua vida. Ele quis marcar, selar você com isso, com essa dor ali de que você nunca mais iria gerar, mas o Senhor, com a sua graça, né, com a sua misericórdia Glória infinita, veio e restaurou aquilo que não poderia acontecer. Glória a Deus. Né? E você falando sobre o que você não contou. E antigamente, as pessoas, né, as meninas, elas não tinham voz. Nenhuma. Então, as muitas mulheres, não contaram, né? Então, eu quero até fazer um parênteses aqui, dizer que se você está passando por isso, se você sofreu um abuso, ou se você está sofrendo um abuso, é de suma importância que você faça a denúncia. Porque isso vai causar feridas na sua alma que talvez seja muito difícil de poder restaurá-las depois. Então, denuncie. Você não está sozinha. Você tem a missionária. Estamos aqui para te socorrer. E eu quero dizer para você, porque às vezes tem mulheres que não é nem feliz no casamento por causa de abusos lá de trás. Exatamente. Eu quero dizer que você consegue, você pode. Você tem um Deus que é maior do que toda essa tua dor. Mas se você não abrir a porta desse quartinho, como a gente está falando, você vai sempre se sentir a pior, porque sempre quando acontece um abuso, esse abuso as pessoas sempre jogam em cima da gente, porque ela é sem vergonha, foi ela que ficou dando de cima. E eu sei que assim como eu fui escrava, você também muitas vezes tem conseguido ser sem abrir a boca, sem falar, mas eu quero falar para você hoje, para você, mulher, que vai estar nos vendo, nos assistindo. Sai fora deste quartinho escuro. Denuncia e nós vamos te ajudar. Amém. Isso é muito importante, né? Porque a gente já trouxe outras convidadas aqui que também passaram por um abuso e na época não contaram ou contaram e ninguém acreditou. Não acredita. Ninguém acreditou. E isso vai gerando feridas, né? Igual você disse, traz a falta de felicidade na vida, começa a gerar uma autoestima autossabotável, né? E você começa a dizer que você não é digna, que você não merece. E quando você encontra o seu esposo, como foi pra você, assim, depois ter um casamento, sendo que você falou que jamais queria casar? Foi muito interessante. Eu estava em Rondônia. Eu vim de lá, né? Cheguei aqui, acho que em 88, mais ou menos. Então, minha mãe mora em Rondônia, eu vou todo ano ver minha mãe. Eu estava em Manaus, fazendo a obra de Deus, e eu caí de um carrinho de burro, que a gente estava indo para pregar lá no sítio, muito longe, e o carrinho de burro, carrinho mesmo de burro, o cavalo ficou doido e jogou nós tudo para fora. E eu machuquei o nervo ciático. Que eu já não tenho problema, mas às vezes ataca, né? E eu fui numa massagista, porque eu estava entrevada. Ela disse assim, você é casada? Eu disse, não sou e não quero. Assim? Na cara, não sou e não quero. Ela disse assim, mas você vai conhecer o teu esposo. E você vai conhecer ele quando você chegar em Curitiba agora, você vai conhecer ele. As pessoas vão dizer assim, nossa, não tem nada de Deus. Mas é o que Deus está te dando para entender a tua chamada. Porque o outro não entenderia. E ela diz assim, e vai ser algo tão glorioso que Deus vai colocar uma sementinha no teu coração e no coração dele. E essa sementinha ambos vai crescer literalmente, tudo com muita calma. E você vai casar com ele. Eu falei, pastora, ela é uma pastora. Eu vim aqui por causa do problema do nervo ciático. E Deus sabe que eu não quero casar. Ela diz, mas você precisa casar. Pelo que Deus tem na tua vida. E eu cheguei aqui. Na semana que eu cheguei aqui, eu conheci meu marido. Nossa! Deus foi assim, sucinto. Preparou na hora. E como eu sempre trabalho com jovens,
quando eu sempre entro, desde muitos anos, os meninos me chamam de mãe. Você viu o pastor que saiu daqui agora? Mãe Nete. Os meninos me chamam de mãe. Só que aquele rapaz, quando ele veio, ele não veio como um filho pro meu coração. Eu falei, nossa, que rapaz bonito. Eu vi ele como uma mulher, vê um homem. E ele ficou me olhando e eu olhando para ele. Daí de noite eu fui orar. Repreender todo espírito das trevas. Achando que era inimigo. O inimigo está querendo que eu... Por eu ter sido já muito do mundo, e Deus tinha me reservado, Deus me guardou. Eu vivi anos aqui, eu nunca tive uma recaída, nem nada. Que bênção. Glória a Deus. E eu fui orar. Quando eu estava orando, eu vi a pastora lá de Rondônia, dizendo, você vai chegar e Deus vai colocar uma sementinha. E o meu marido, ele está comigo em tudo. Vamos ficar. Não vamos. Deus preparou. Não é aquele pastorzão, pentecostal, mas é um companheiro. Quem tudo está junto, soma junto e a gente é feliz. Que bênção, né? E o Senhor restaurando a tua vida, a tua alegria, Minha né? alegria. A tua felicidade, porque o Senhor fala, né, que a alegria do Senhor é a nossa força. Né? E o Senhor vem fortalecendo você nessa caminhada. E aí você descobre a sua gestação. O Senhor te dá essa promessa antes de você ter a sua gestação. E aí, quando você começa a gerar a sua filha, como foi para você, assim? Gerar um filho que agora você sabia que você estava gerando e que era uma promessa. E pensa como que eu descobri. Eu estava no auge de uma depressão. Nossa. Meu irmão caçula tinha sido assassinado. E eu passei por um processo muito difícil. E fui para o médico por causa da depressão, porque eu não comia, só chorava. Daí eu disse para o médico, doutor, o meu seio está doendo. Eu acho que eu estou com nódulos. Ele disse, mas como nódulos doendo? A água está doendo o meu seio. Me lembro até hoje. Ele disse, mas isso é sinal de gravidez. Eu disse, mas eu não posso ter filho. Hoje é a primeira vez que o senhor está me vendo. Eu não posso ter filho. Eu tinha todos os documentos, né? O que eu tinha, o que eu não tinha, o que eu não poderia ter filho. E ele disse, vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste só pra gente... Porque ele me passou tarja preta, ele me passou só medicações antidepressivas muito fortes. Ele falou, pegou a receita e disse, não compra esse remédio hoje. Compra amanhã. Mas vamos fazer o teste. Fui fazer o teste. A gente fez o teste, no mesmo dia descobri que estava grávida. No dia de amanhã, eu levo o resultado para ele, daí ele já me encaminha para o médico especialista. E o médico especialista, como eu tinha um mioma muito grande no meu útero, e era dentro do útero o mioma, o especialista diz assim, vamos fazer uma ecografia para a gente ver como está essa criança. A gente foi ver o mioma. A gente viu o sexo da criança. Eu estava grávida de 4 meses e não sabia. Nossa Senhora. E foi uma gravidez assim que o tempo todo eles falavam que eu iria perdê-la por causa do mioma, que ela não iria nascer. E tá aí hoje minha filha fazendo direito, minha companheira, minha amiga. E a gente dá risada, né? De todas essas dores lá de trás, a gente só vê assim que toda ferida, ela tem um propósito. Sim. Enquanto eu era estéril, e não terminava um congresso que não aparecia 2, 4 casais pedindo oração para Deus dar filho. Uma vez eu estava numa cidade próxima daqui e a mulher chorava muito, o homem chorava muito. E eu disse assim para eles naquele dia, Senhor, ela nem sabe que eu sou estéril também. Depois que eu tive a minha filha, ninguém mais vem pedir oração que é estéril. Porque naquela dor que você tem é onde que Deus vai te curar, te usar. Né? Sim. O Senhor vai usando a sua dor, né? A dor. A dor para curar outras pessoas. E que lindo, né? Saber que o Senhor... Porque eu costumo dizer que o Senhor é um Deus que ele é um Deus do improvável. Verdade. Se você falar assim, eu consigo fazer, então o Senhor não se mete. Então vai. Agora, quando você fala, não posso, ou se vem um homem e diz, é impossível, o Senhor fala, não, peraí. Que agora eu vou fazer, né? Como a história de Ana, né? Eu amo a história de Ana porque a Bíblia diz que a madre de Ana foi cerrada, mas ela foi cerrada por Deus, né? Mas a partir do momento em que Ana começa a gerar Samuel, que ela vai fazer uma oração e ela fala, se me deres um filho varão, aí eu vou entregar na sua casa. O Senhor disse, opa, agora ela não quer um filho para o seu ego. Ela quer um filho para abençoar pessoas, porque Deus precisava de um profeta e Ana precisava de um filho. Então Deus disse, agora
agora eu vou começar a operar. E o mais engraçado é que o nome de Ana no hebraico significa ela é a resposta. Coisa linda, né? Então ela era a própria resposta daquilo que ela precisava. Bastava orar. Verdade. Acreditar fielmente. E é lindo ver como você diz que toda palavra que o Senhor te dá, você acredita. Eu acredito. Por mais que pode se levantar. E se levanta, né? Muito. Pessoas dizendo, não, mas isso aqui é impossível. Você acredita, como Ana acreditou, né? Quando o profeta fala para ela, vai em paz, porque o Deus de Israel concede o desejo do teu coração. Eu acredito, né? Na minha mente de pregadora, que Ana sai dali já grávida. Porque ela fala, Sim. não, eu vou sair daqui, agora eu vou comer. Porque ela precisava estar forte. Já tô com desejo. Eu preciso estar forte para receber a minha promessa, né? E você passando por tantas dores, passando pelo abuso, passando por essa rejeição de si Muito mesmo. grande. Como foi para você quando você chegou para o Senhor? Você projetou isso em Deus? Você teve uma dificuldade de ter um relacionamento com Deus ou foi algo assim? Foi instantâneo. Eu chegando aqui, reconciliei, mas eu tinha uma dificuldade muito grande do quê? Porque eu bebia muito. Então eu queria sair. Mas eu conheci os meninos ali do Santa Rosa, que na época eu falei, vocês não sabem onde tem uma danceteria? Não. Vocês não saem? Não. Vocês fazem o quê? Nós vamos para vigília? Meu Deus, o povo só ora. E uma sexta-feira, eu estava sozinha, e aquele desejo de sair, vontade de beber, e eu orei. E falei, Senhor, eu não acredito que o Senhor é menos do que esse desejo que eu estou de beber, de sair. O Senhor é mais. Deus me deu uma revelação, eu novinha, o meu corpo saiu de mim. E eu comecei a andar na cidade, e eu olhava aquele povo bebendo. Eu sentia o cheiro do uísque, e aquilo me dava náusea. Eu sozinha orando. E quando eu voltei, que eu contava antigamente, eu dormi e sonhei. Hoje eu sei que Deus me deu uma revelação. Quando eu voltei, o meu quarto fedia bebida. Nossa. E Deus me libertou 100%. Nossa. Nesta noite, eu e ele ali, até hoje. Quem me conhece há muitos anos, Curitiba me conhece, eu nunca tive uma recaída. Porque o que eu quero falar também para pessoas que às vezes têm muita dificuldade, é porque as pessoas têm situações que não conseguem se aproximar mesmo de Deus. E fica em meio termo. Eu vim para Deus sem reserva. E eu quero profetizar na sua história que você não vai... É muitas pessoas que às vezes está liberto, daqui a um pouquinho recai, às vezes está liberto, daqui a um pouquinho recai. Mas nesta manhã que nós estamos aqui, eu quero profetizar para você que nunca mais você vai ter nenhuma recaída. Porque o Deus que me encontrou lá dentro daquele quarto, quando eu estava sozinha, vai te encontrar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra pro teu coração, em nome de Jesus. Porque se o Senhor fez na tua vida, como fez na vida de tantas mulheres, de tantos homens, pode fazer na vida de qualquer pessoa. Né? E o Senhor tem prazer em nos resgatar, né? Prazer em nos abençoar. E aí você vem para o Senhor. E como é que foi a sua caminhada até você se tornar a missionária Nete Santana? Foi muito rápido. Foi algo assim que o Senhor já começou a me levantar no começo. Mas na Assembleia de Deus, que a gente sempre era da missão, a gente não tinha assim... As mulheres eram muito... Não, é o costume deles, né? É o jeito deles. As mulheres não tinham muita vez, né? E na Assembleia, que eu congreguei 30 anos, Deus começou a me levantar. E o pastor começou a ver algo em mim com um diferencial. Eu fui a primeira mulher da Assembleia de Deus que dirigia um culto sem ser círculo de oração em Curitiba. Nossa! Eu fui a primeira mulher. Então, daí eu vim abrindo caminho para muitas mulheres. Daí eu tenho um pastor, o Gesiel de Matos, que a gente caminha muito juntos. Ele fala, Nete, você é pioneira. E foi através da minha vida. E ele sempre falava assim, os pastores, você tem um potencial. Você tem potencial de dirigir igreja. Eu nunca conseguia imaginar, né? Mas foi através desses cultos que o Senhor foi me levando para a missão. E eu comecei a trabalhar como missionária e estamos até hoje trabalhando para o reino como missionária. Amém. O Senhor tinha algo para você muito grande, né? Com Por um isso, diferencial.
Sim, por isso que o diabo vem tentando desde a sua infância, né? Desde a minha infância. Eu quero só voltar um pouquinho aqui sobre... As pessoas hoje não creem... Sobre o crer no que Deus fala. As pessoas hoje não acreditam muito. Na última ecografia da minha filha, só voltando aqui um pouquinho, claro. Só para mim fechar esse parênteses aqui. A última ecografia, por causa do mioma, a gente fazia ecografia uma vez por mês. Então, depois do 6º mês, a gente fazia de 15 em 15 dias. Quando chegou no 7º mês, eu fiz uma ecografia. A ecografia deu que eu estava sem líquido e feto se movimentando normalmente. Quando eu saio da ecografia que eu trago aqui para o médico, ele diz assim: eita, Marinete, agora, porque o meu nome é Marinete, né? Agora a gente perdeu tudo que a gente tinha, porque a gente lutou até agora e agora essa criança vai vegetar. Eu disse: não, doutor, não. A minha criança, Deus prometeu que vai cantar, vai louvar. Quem vegeta não faz nada disso. Ele disse: vamos imediatamente. Eu fui para uma consulta. Vamos para o centro cirúrgico para nós tirar essa criança, porque ela está morta já. E, de repente, sabe o que chama a minha atenção? Foi que, quando nós chegamos lá, ele fez a ecografia rapidinho, fez a cesárea rápido e disse para mim: tudo que eu te falei, você vai ouvir do pediatra agora. Ela vai vegetar. E eu, meio sonolenta, eu disse: doutor, por que o senhor não espera o teu colega, o pediatra, falar para o senhor que a minha filha não tem nada? Porque quem vegeta não canta. Quem vegeta não é missionário, não tem como louvar a Deus. E o Senhor disse que a minha filha é missionária. Ela vai cantar e ela vai pregar. Daí ele diz assim para mim: você está entendendo que eu não sei o que eu estou falando? Eu falei: não. É até onde o senhor estudou. Eu quero que o senhor entenda o que o teu colega vai dizer, que a criança não tem nada, porque daí agora é onde que a mão de Deus entrou. Minha filha não tem nada. Pois você acredita que ele ficou? Eles ficaram com essa criança 4 horas. Porque eles queriam encontrar alguma coisa na criança. E ele junto, ele voltou, me deu um beijo na minha testa e disse: eu nunca vi ninguém com tanta sorte como você. E tudo que você falou, a criança não tem nada. Eu falei: então, doutor, porque Deus chega onde a medicina não consegue chegar. Então eu creio. Deus falou, para mim está falado. Não tem. Isso é lindo, né? Porque às vezes a gente recebe uma notícia e a gente fica ali... Atribulado, né? Pensando: meu Deus, e agora? Mas o Senhor já prometeu. Já prometeu. Quando a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, né? Nem filho do homem para que se arrependa. Né? E ela nasceu prematura daí, de 7 meses. E ela nasceu de 7 meses e é linda. Amém. Sem líquido. E ele diz: eu não sei quanto tempo que você perdeu esse líquido, porque eu não perdi o líquido normal. Eu perdi o líquido quando eu ia fazer xixi. Nossa, então eu nem sentia. Nunca percebi, por isso que a gente não percebia. E eu perdi todo o líquido. Era o Senhor querendo dizer que a sua vida era um milagre, a sua família é um milagre, né? Exatamente. Isso é lindo, né? Um casamento onde o Senhor preparou, uma filha onde o Senhor preparou, e uma chamada onde o Senhor colocou na sua vida, né? Verdade. E você, quando você começou a ministrar a palavra, sendo a primeira mulher que é dirigente de uma igreja ali, né, do culto, como foi? Foi algo assim muito surpreendente. A primeira vez que eu preguei num domingo à noite, na igreja. Missão. As mulheradas não poderiam pregar. Foi tão interessante assim, e Deus fez algo tão extraordinário, que através desse convite, eu não parei mais. Foi através desse... Era um domingo. E eu me lembro até hoje o que eu falei. Porque foi muito marcante na minha história. Lá em Ezequiel 2, põe-te em pé e falarei contigo. Ali Deus destravou para as mulheres em Curitiba, através dessa pregação tão rápida, num domingo à noite, Nete Santana. Por quê? Porque eu não tenho tio pastor, não tenho marido pastor. Eu sou Nete. Entendeu? E Deus começou a abrir as portas que não fechou mais, através de tudo isso. E um dia nós estávamos em uma reunião, porque hoje é normal fazer reunião com os obreiros, hoje já levam as mulheres. E nós estávamos em reunião e eu tenho um amigo que é meu irmão de sangue, já virou de sangue, era só do coração, agora já virou de sangue. O Denilson, que eu amo, que mora no meu coração. E ele começou a dar risada. Eu disse: o que foi? Ele disse assim: Nete, olha na perna dos irmãos. E eu comecei a olhar. A única de saia, porque na época todo mundo só usava saia, né? A única de saia que estava naquela reunião. Nete, olha onde Deus está te colocando. Então, eu sou um milagre. Eu sou o maior milagre e eu sou uma sobrevivente em Curitiba.
Amém. Era Deus te honrando, né, no meio dos homens. Porque foi um homem que te feriu. Exatamente, olha, é verdade. Foi um homem que te feriu. Então o Senhor falou, eu vou te honrar no meio dos homens. É verdade. Coisa linda. Eu vou abrir através da sua vida coragem para outras mulheres poderem falar. Porque imagina quantas mulheres também não tinham esboços em casa. E não poderia falar? Né? Sim. É verdade. E estamos aí. E sobrevivendo, cada dia, matando um gigante, deixando o outro já meio morto, para não dar muito trabalho no outro dia. Que bênção. E aí como que você começou a fazer esse trabalho que você faz hoje? Esse trabalho, né, social? Eu tinha uma casa de recuperação, dependente química. E eu pegava os meninos na rua, levava para essa casa, eu era vice-presidente da casa. E a gente começava a cuidar da família. Porque as pessoas se preocupam com o dependente, mas às vezes o dependente precisa de uma estrutura para a família. E isso poucas pessoas que entendem isso. E eu comecei a carregar esse povo, mostrar para eles que eles podem, porque eu era viciada, é a mesma coisa, só que não era vício de drogas, era bebida, mas é o mesmo vício. E através de tudo isso, eu comecei a tratar da família. As famílias, mas tinha família que a gente chegava lá, não tinha comida. Por quê? Por que muitos roubam? Eles roubam para, às vezes, se alimentar. Tem uns que não, estou dizendo casos e casos. Sim, claro. E comecei a trabalhar com as crianças, porque o Senhor falava no meu coração que o futuro nosso é as nossas crianças. E muitas crianças também sendo abusadas. Esses dias eu tirei uma menina, pouquinhos dias agora, de qualquer bairro, de qualquer lugar de Curitiba, deu 11 anos grávida. Meu Deus. E a gente, para cuidar, porque uma engravidou do irmão. Então, é casos assim que a gente trabalha com muita dificuldade, porque eles não querem denunciar. Porque uma pessoa de 11 anos, eles têm medo. Porque as pessoas falam, se você falar, eu vou te matar. Quando é tio, quando é avô, quando é pessoas mais maduras. E através de tudo isso, para me levar a Jesus, eu tenho que levar a comida. E eu acho assim muito triste, porque as pessoas se preocupam muito com cesta básica. Só que numa cesta básica não vem uma carne, não vem uma verdura, não vem uma fruta, não vem. Então eu trabalho arrecadando para a gente levar um almoço decente. Então eu vou nos mercados, eu peço carne. A gente monta tudo bem bonitinho e a gente cuida dessa família, do físico e do espiritual. Aí você pode perguntar para mim, mas todos são restaurados? Eu digo para você, nem a metade. Mas um que é restaurado, eu fico muito feliz. E através desse processo que eu cheguei no bairros de Curitiba com o meu social cuidando de família. Não só do drogados. Porque às vezes a gente vê eles falar muito no drogados. Só que o drogado tem uma mãe. Às vezes o drogado tem uma esposa. E o drogado, o que eu entendi? O drogado não é que eles não amam a esposa, não amam a mãe, não amam o pai. O drogado, ele não ama eles. Por eles não amar eles não amam ninguém. Não sabe amar, né? Nunca teve amor, né? Então a gente está trabalhando com as famílias desse jeito. Acho que deu para você entender, né? Sim, isso é muito importante, né? Porque, igual você falou, né? A maioria das pessoas, vou pegar o fulano, vou levar para casa de recuperação. Só que daí, quando ele sair de lá, a família não tem estrutura para onde ele. que vai? Né? Às vezes a mãe não sabe nem como lidar. E hoje a gente já tem, não sabe? E hoje a gente já tem, assim, eu tenho algumas portas, não muitas, mas Deus vai me dar muitas, para o primeiro emprego também. Porque às vezes eles saem, eles precisam de uma oportunidade. Precisa. E às vezes eles não têm essa oportunidade nunca. Então a gente já tem umas portas pequenas, mas que Deus vai dar portas grandes para levar pessoas para o primeiro emprego, para eles voltarem a se integrar com a sociedade e eles entender que eles são capazes e são filhos, eles são filhos de Deus, como a gente. Sim, porque eles veem, as pessoas querem apontar daí, né? Começam a duvidar. Mas será mesmo que não vai roubar? Mas fulano era drogado. E aí precisam de pessoas que amem eles, né? E dê uma chance. Exatamente. Porque é o que o Senhor quer de nós, né? Só isso. Que nós amamos os outros como nós mesmos, né? Então, se você se ama, se você quer ter uma oportunidade de trabalho, se você quer ter uma família, a outra pessoa certamente também quer. Exatamente. E aí, através disso, desse desejo de resgatar, de cuidar de pessoas que você se envolve na política.
A política entrou por esse motivo que eu já fazia. Só que eu tinha apoio de um candidato. Ele me apoiava em tudo. E, de repente, ele saiu, né, não teve mais, e ele me aconselhou para mim entrar na política. Porque diz assim, é o teu sonho. Eu orei 1 ano sem falar para ninguém. Porque você é novinha, mas nós somos do tempo que o povo dizia, ai, a política é do diabo. Não sei se você já ouviu isso, eu acho que você nunca ouviu isso. Então, a gente é desse tempo que a igreja era muito fechada para a política. Então, para mim estar na política, todo mundo me conhecia como a missionária. Na política, desviou, que é o que eles iriam falar, né? Eu orei 1 ano, sem falar para ninguém, sem falar para o meu marido. Eu falei, Senhor, se tu quer, tu vai falar comigo e não vai falar em parábola. Porque na política eu não vou entender em parábola. Eu quero que o Senhor fale claramente. E Deus usou um vaso do Rio de Janeiro e falou que Deus estava me levando para um caminho que muitas pessoas iriam achar que eu estava desviando. Você veja só, né? Mas que era Ele que estava levando, e quando chegasse o momento certo, Ele iria mexer nos computadores. E ninguém roubaria a minha vitória, porque a cadeira era minha. E as pessoas iriam dizer, como que ela conseguiu? Mas o Senhor disse, é tudo no meu tempo. Depois que Deus falou, eu disse para você que eu acredito, né? Quando Deus fala, não estou nem aí, eu acredito. Eu abracei a causa. Fui conversar com o meu pastor, pedi a bênção dele. E ele disse, filha, se é de Deus, vamos para cima. Tempo de Deus a gente não sabe quando vai ser, você não pode desistir. Porque só alcança a promessa quem não desiste. E me apoiou na época que eu estava com ele. E nós estamos aí guerreando desde 2012. Aí você vai olhar para mim e dizer assim, mas você crê que você vai ganhar? Eu vou ganhar. Porque quem falou que me deu a cadeira foi Deus, não foi pessoas. Foi o Senhor que falou, eu vou te colocar. Então, agora a gente precisa de mais forças para ajudar essas pessoas, porque tem muitas pessoas que estão na política e tem muitas pessoas boas na política que, para ajudar a gente a crescer, para salvar essas famílias, restaurar essas famílias, a gente precisa mostrar para o mundo que nós somos a maioria, que o povo de Deus pode estar na política, pode estar na polícia, pode estar em qualquer lugar, desde que você leve o Senhor em primeiro lugar para você pensar em pessoas. Voltando atrás, por que Deus deu Samuel para Ana? Porque Deus precisava de um profeta e Deus disse ela disse, eu quero um filho homem. Isso aqui é muito forte. Você já viu aquelas pessoas que às vezes de manhã pedem um carro, de tarde pedem outra coisa? Não, agora eu quero um apartamento, eu quero uma casa. As pessoas não têm foco, as pessoas não se decidem verdadeiramente com Deus. Então, eu estou nessa caminhada dizendo, Senhor, o Senhor falou, eu creio. Quem quer vir atrás de mim, vem. Quem não vem, vai saindo. Mas eu estou indo, porque quem falou foi Deus. E eu creio que vai acontecer. Amém. E o Senhor traz as pessoas certas, né, para poder viver com você a sua promessa, né? A história de Ana, quando o profeta fala, ela não sai contando para Penina. Olha, Penina, exatamente. Deus falou. Não, ela vai contar para o seu marido, conta para Eucana. Ela vai contar para quem ia viver a promessa com ela. Né? E isso é muito importante, você caminhar com pessoas que estão no mesmo propósito com você, né? E você falando que Deus te prometeu. E você falando sobre isso me lembra a história de Davi, né? Porque quando o Samuel, né, vem unge Davi, ele não é rei direto. Ele volta pro campo. Volta pro campo. Porque o Senhor já tinha um reinado para Davi, mas ele estava preparando Davi para viver o reinado. E eu acredito que seja assim com você. O Senhor já tem uma cadeira para você. Ele está te preparando para poder sentar na cadeira. Enquanto isso não acontece, você volta pro campo. Exatamente. Você volta para o trabalho social, você volta para a palavra, você continua fazendo, porque o Senhor, Ele não quer te colocar na cadeira para você deixar a palavra. Não, Ele quer te colocar na cadeira para você ter mais voz. Exatamente. Para poder falar mais alto sobre a palavra dele, né? Exatamente. E você nessa caminhada de missão, vivendo o evangelho de um lado para o outro, eu gostaria que você compartilhasse aqui qual foi a maior dificuldade que você já passou nessa caminhada do evangelho sendo missionária. A caminhada mais difícil que eu encontrei foi um dia que eu fui orar para um rapaz que estava com problema espiritual há 1 semana trancado dentro do quarto. E ele estava amarrado. Eles tinham amarrado ele estava passando um processo muito terrível. E eu nunca esqueço desta caminhada.
Quando nós chegamos lá, que nós começamos a orar, Deus libertou o rapaz. Instantaneamente. O rapaz foram solto e os pais ficaram muito felizes. E fez um almoço para mim. E eles me deram um frango. Eles colocaram o frango, que era para ser ao molho, mas só abafou. E ficou bem cru. E eu sou bem assim, meu estômago às vezes assim não aceita muita coisa, né? E daí eu fui e peguei um pedacinho da asinha, porque como a asinha é mais fácil pelo menos estava mais... E eles disseram, não, veio e me colocou aquela coxa e sobrecoxa sangrando. Daí eu falava, Senhor, se eu não comer isso aqui, eu vou perder a família. E eu comi, engolindo aquela carne sangrando de frango, aquele frango. E quando eu saí dali, eu fui para o hospital. Porque eu tive uma infecção intestinal terrível. E eu fiquei 15 dias internada por causa desse frango cru, mas a família toda veio para os pés de Jesus. Nossa. Eu tinha opção, ou perder a família, porque eram pessoas que não conhecem Jesus. E eles já têm uma ideia diferente da gente, porque às vezes as pessoas passam ideias diferentes da gente. Porque, como eu disse, nós temos de tudo. Todos os lugares nós temos pessoas de Deus, tem pessoas que não é de Deus. Então eles já acham assim que a gente não come em qualquer lugar. E eu como em qualquer lugar. Mas só que a minha maior trajetória foi essa. E sem te contar, quando eu vou para Manaus, que eu caio do carrinho de burro, de boi. Aí você fala assim, mas você anda ainda assim? Até hoje. Eu vou para esses lugares fazer a obra de Deus. Às vezes eu vou daqui para Rondônia de avião e chega lá, é lugares que a gente vai de carrinho de burro. E as pessoas falam assim, nossa, mas você não é mais a NET. Você não pode ficar vindo nesses lugares. Como assim? E de pregar o evangelho. Como assim que eu não posso? Meu Deus do céu, eu quero servir. Eu quero estar na terra para me servir. E servir do jeito que Deus quer. Então, a trajetória mais complicada foi esse frango cru. Nossa, eu não consigo imaginar. Sangrando. Que ela abafou, porque disse que estava com pressa. E eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer? Sangrando, saía aquela gosma assim, sabe? E eu fui para o hospital. Mas a família ficou salva. Para a glória de Deus. Glória a Deus por e são isso. salvos até hoje. Amém. E ela sempre fala que aquele gesto meu, porque era um lugar muito precário. Aquele gesto ali foi o que fez ela ver que Deus, ele é humilde, Deus, ele é amor. E eles estão guerreando por aí. Sim, isso são os bastidores, né? Como a gente estava conversando lá, né? Aqui fora das câmeras. Os bastidores, né? E o Senhor vai guardando essas coisas. Porque o Senhor não esquece de nada do que a gente faz. Seja de bom ou seja de ruim. Eu costumo dizer que o Senhor tem um caderno no céu. Vai anotando. Vai anotando. E as coisas boas que você faz é o que tem te levantado hoje. Exato. E eu tenho certeza que depois que você comeu, o Senhor te levou para comer banquetes também. Banquetes, meu Deus. Banquetes. Porque é só um processo, né? Exatamente. A gente nunca vence o Senhor em dar, né? Nada. E é uma pedrinha na sua coroa da eternidade, essa Glória família, a Deus. né? Que bênção por isso. E eu gostaria, né, pra gente poder encaminhar pro fim, que você deixasse uma palavra para as pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos assistir. Uma palavra que o Senhor colocar no seu coração. Amém. Amém. Eu quero, desta manhã, veio muito forte no meu coração para me dizer, em Jeremias 33. Jeremias 33, Deus fala para Jeremias, clama a mim, respondei-te-ei. E Deus fala assim no meu coração nesta manhã, que é uma manhã de clamor, que Deus vai responder muitos pedidos de oração. Hoje de manhã, quando eu estava meditando na palavra, o Senhor falava para mim dizer para você, que vai estar assistindo daqui um pouco mais, que Deus não esqueceu o teu clamor. Deus não esqueceu o que você pediu para Ele. Às vezes parece que está demorando, mas não está. É o Senhor aplanando tudo. E assim como Ele levantou Jeremias como um grande profeta, quando a nação estava passando, e quando Israel estava passando por aquele deserto, por aquelas perseguições, quando o povo estava muito doente, no mesmo texto Deus diz, eis que eu darei saúde. Então eu quero profetizar saúde para a tua vida espiritual, para a tua vida material, para a tua vida sentimental.
curas de dentro para fora, em nome de Jesus. E entenda que Ele está te ouvindo e Ele vai te responder na hora certa, em nome de Jesus. Amém, que palavra poderosa, né? Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão muito doentes. Nem sempre física, mas uma doença mental, às vezes. Né? Isso, que o Senhor possa abençoar e essa palavra possa invadir a sua casa. Missionária, se alguém quiser abençoar o seu projeto, né? Abençoar o que você tem feito, como que a pessoa pode te encontrar? Geralmente eu posso passar ou o gabinete onde que eu sempre trabalho, ou o meu Pix, poderia ser? Pode, claro. Pode ser? Pode ser, sim. Porque é um trabalho que a gente faz para as pessoas, não é para nós. Para mim, Deus cuida de mim. O nosso Pix é o celular 41 999 15 6804. Vai estar escrito lá Marinete Silva, mas é eu mesma, Nete Santana. Se você nos ajudar, você vai estar lançando uma semente na cidade de Curitiba e região metropolitana, porque a gente não atende só Curitiba, a gente atende quem precisa de fome. Então, o meu projeto não é por causa da política, porque se fosse pela política, eu trabalharia só em Curitiba. Eu trabalho em prol do reino de Deus para as cidades vizinhas aqui. Eu faço um trabalho lindo também ali em Pinhais. Então, você vai estar nos ajudando. Se você puder, é isso aí. Celular 41 999 15 6804. Marinete Silva. Amém. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo todos os dados da missionária, o Instagram, o contato. Caso você queira chamá-la também para uma agenda na sua igreja, né? Ela está à disposição. Missionária, foi um prazer receber você aqui. Ouvir um pouco sobre a sua história, uma história que começou cheia de sofrimento, dores e marcas, mas aonde no meio do caminho o Senhor derramou graça e misericórdia sobre a sua vida. Glória a Deus. A alegria foi toda minha. Obrigada, viu? Obrigada de coração. Que Deus te abençoe. Que a mão do Senhor esteja te escondendo, tá? E trabalhe para o reino mesmo. Porque Ele não é injusto. O ser humano é, mas Ele não. Que Deus te abençoe. Amém. Eu faço votos de paz e prosperidade sobre a sua vida, que onde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor esteja contigo. Amém. Chegamos ao fim de mais um FeoliCast. Quero te agradecer, você que ficou aqui até o final. Então, quero te pedir de novo, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo, porque eu tenho certeza que a história da missionária, como abençoou a minha vida, vai abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo.